Muito bem, prezados usuários. Hoje nós vamos falar do controle de estoque. Mas aí você me diz assim, não, mas nós já falamos, tem vídeo de controle de estoque lá. Mas agora a gente vai falar de alguns detalhes que você talvez tenha passado despercebido no controle de estoque, tá? Quando você entra aqui em produtos, e aí você vai num produto qualquer, escolhe um produto qualquer, você vai ter aqui, claro, a área de estoque, que é onde você tem o estoque atual, o estoque mínimo e o estoque máximo. E hoje nós vamos, além de rever esta parte de estoque, a gente vai tratar a questão de matéria-prima, processos e características. Tá legal? Então vamos supor o seguinte, eu tenho aqui então vamos lá no produtos, né? Então no achocolatado aqui eu tenho 0,75 de achocolatado, tá certo? Então quando eu venho aqui nos pedidos e faço um pedido, um novo pedido, né? Vou colocar no operador, vou pedir no meu fornecedor operador, tudo aqui é sempre um exemplo, tá? Então eu vou comprar aqui do meu fornecedor o achocolatado Toddy, tá? Adicionei ele aqui, tá? E vou comprar 1 kg de achocolatado Toddy, tá certo? Então quando eu dei um fechar, o meu pedido foi fechado e o achocolatado Toddy, vamos dar uma olhada, como tinha 750 gramas, 0,75, né? De 1 kg, agora ele tem 1 kg e 750 gramas, tá certo? Então esta é a lógica do controle de estoque. Se eu vender, aí agora eu vou vender o achocolatado Toddy lá, vou vir aqui em pedidos, vou dar novo, e agora não vou marcar a entrada, vou vender por agora o meu cliente, o operador, tá? Vou salvar aqui, vou vir aqui, agora eu vou vender, ó, eu posso inclusive clicar aqui, ó, né? Então também isso aqui alimenta, lembra, né? Tô relembrando coisas que a gente já viu nos outros vídeos. Só que agora eu vou vender 500 gramas de achocolatado Toddy, né? Dei um salvar aqui, vou dar um fechar, fechou, tá? Então se eu for agora lá no meu controle de estoque, eu vou ver que agora o meu achocolatado Toddy tem 1 kg e 250 gramas. Beleza? Então esta é a lógica que você vai ter quando você compra e vende os produtos. Então eu estou só falando de um comércio, beleza? Só que eu tenho mais coisas que controlam em camadas o processo. Por que isso? Porque eu posso estar manufaturando os meus produtos. Eu posso comprar um produto, dividir em várias partes menores. Eu posso comprar um produto, alguns produtos que a gente vai chamar, que a gente chama de matéria-prima, e produz um outro produto resultante, tá? Então isso é uma fabricação, tá? Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui o achocolatado Toddy, tá? E aí a gente vai dizer que eu tenho uma lanchonete e tal, uma cafeteria, e nela eu tenho uma coisa chamada chocolate quente, tá? Então eu vendo chocolate quente na minha cafeteria, tá certo? Só que eu não faço estoque de chocolate quente. Eu não compro achocolatado, leite e tal, e junto tudo e deixo lá pronto, tá prontinho, é só servir, né? Porque aí não seria, né? Eu teria que ir esquentando toda vez. O que acontece? Eu produzo isso sob demanda. Quando meu cliente chega no balcão e fala eu quero um chocolate quente, eu vou fazer o chocolate quente. Só que eu faço o chocolate quente com achocolatado e leite. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na matéria-prima e vou colocar aqui meus ingredientes do meu chocolate quente. Então o que eu tenho no meu chocolate quente? Eu tenho 100 gramas de achocolatado Toddy e tenho 150 ml de leite, tá? Então eu estou vendendo o meu produto, e o ideal é que o próprio sistema, quando eu venda o chocolate quente, ele já faça a operação de baixar do estoque do achocolatado e do leite integral, tá certo? Então já se entende, ó. Então ele usou tanto de achocolatado Toddy e tanto de leite integral, tá legal? Então essa é a lógica que você usa para você ir baixando as matérias-primas, tá? Ah, mas eu posso fazer
uma jarra de chocolate quente lá e deixar lá pronta? Pode, tá? E aí você teria, tô sempre dando um exemplo, pode ser peças de máquinas de computadores, pode ser qualquer tipo de produto que você manufature, tá? Posso deixar um pouquinho em estoque e o que o sistema vai fazer? Baixa o estoque primeiro, que você já tem, e depois, quando o estoque fica zero, ele vai procurar se tem uma matéria-prima para baixar o estoque da matéria-prima, tá certo? Legal, então o meu chocolate quente, vamos de novo lembrar, o meu chocolate quente tem então 100 gramas de Toddy e 150 ml de leite. Agora, a gente vai ver quanto que a gente tem no estoque atual de Toddy. Tem 1,25, guarde este número. E leite, quanto é de leite que nós temos em estoque? Tá? Nós temos 23 litros de leite, tá certo? Então eu cheguei aqui, tô lá na minha loja, né? Tudo isso tem vídeo, tá bom? E vou vender um chocolate quente, tá? Então eu vou digitar aqui chocolate, né? E vou encontrar o meu chocolate quente aqui, ó. Tá aqui em cima, vendi 2 chocolates quentes. Beleza? Chegou 2 pessoas lá e pediram 2 chocolates quentes, tá bom? Beleza. Cheguei aqui, fechei o meu pedido. Neste momento, ele baixou o estoque de quê? De chocolate quente? Não, eu não tenho estoque de chocolate quente. Ele baixou o estoque do achocolatado Toddy e do leite. Então, vamos lá. Vou voltar agora e vou lá olhar o meu estoque, tá? Eu venho aqui em produtos, venho aqui em, ó o achocolatado, ó. Lembra? O chocolate quente tinha 100 gramas de achocolatado Toddy. Eu vendi 2, são 200 gramas. Tinha 1,25 menos 200 gramas, ficou 1,05. E o leite, eu tinha 23 litros, certo? 150 ml vezes 2, 300 ml. 23 menos 300 ml, 22,7. Tá vendo que legal? O sistema já vai baixando o seu estoque, tá? Então ele já trabalha com uma camada dupla. Ele pega sempre um produto e baixa a matéria-prima. Tá legal? Então isto é a manufatura, é a fabricação, tá, do produto. Então quando eu faço essa operação, eu consigo baixar o estoque da minha matéria-prima. Ah, eu compro um produto e coloco num saquinho. Eu tenho o saquinho e o produto. Eu tenho os dois em estoque e quando eu vendo este produto, ele baixa um saquinho e baixa um item do produto, tá certo? Para tudo eu posso, para os insumos do produto eu posso trabalhar isso. Eu posso trabalhar com refeições. Ah, eu tenho uma feijoada, o que vai na feijoada? Ah, vai carne seca, vai feijão, vai arroz, vai couve. Eu posso já comprar as matérias-primas da feijoada, vender 200 pratos de feijoada e já baixar as matérias-primas e eu já sei quanto eu tenho em estoque dos ingredientes da minha feijoada, tá certo? Então para tudo eu posso usar essa dupla camada aí de produto final, matéria-prima. Beleza? Muito bem. Então já falamos da matéria-prima, que é este cara aqui que faz essa operação aí, né? De baixar o produto, né? Automaticamente baixar a matéria-prima do produto que eu estou vendendo. Muito bom. Só que eu faço este produto, eu produzo ele, tá? Então, para isso eu tenho processos, tá? Antes de olhar esta aba de processos, vamos olhar o cadastro de processos, tá? Então, quando eu venho aqui em produtos, olha aqui, eu tenho uma opção processos, tá? Então, quando eu tenho, ó, o que eu tenho que fazer? O que eu faço com o meu produto, tá? Eu tenho lá vários processos que eu posso cadastrar, dependendo do meu processo, né? Eu posso cadastrar normalmente, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou carregar, entregar, esquentar e misturar, tá? Então, esses são os processos que eu vou fazer no meu produto. Então, quando eu chegar aqui no chocolate, eu tô falando de chocolate quente, pessoal, mas vocês podem pensar no seu produto aí. O que eu faço? Eu tenho minha matéria-prima e agora eu tenho coisas que eu vou fazer com ele. Eu vou colar, eu vou cortar, eu vou parafusar, eu vou montagem. O que eu tenho que fazer com este produto? Embalar, né? Posso fazer um monte de coisa. Então são processos que você vai ter do seu produto. Tudo bom?
Então beleza, eu vou voltar aqui e agora eu vou ver lá no meu chocolate quente o que é que eu tenho que fazer com o leite e o achocolatado nos processos, tá? Olha aqui, ó, eu tenho que carregar, e eu até coloco a observação aqui, ó, colocar achocolatado e leite na xícara, certo? Misturar, né? Então eu vou misturar o achocolatado, esquentar, eu vou esquentar ele, aí eu misturo de novo, tá vendo? Eu posso fazer 2 vezes a mesma coisa, aí eu entrego o chocolate quente para o cliente, tá certo? Então esses são os processos que eu tenho que fazer com o meu chocolate quente, tá legal? Aí se eu venho aqui em pedidos, eu vou lá pegar o meu pedido que eu tinha feito aqui, tá? Que eu tinha colocado aqui o pedido. Então se eu vier aqui em produtos, tá? Eu tenho uma coluna OE. O que é OE? Ordem de execução. Então eu vou dar uma ordem para que seja produzido 2 xícaras de chocolate quente 150 ml, tá certo? Vou dar uma ordem que seja produzida uma peça de carro. Eu vou dar uma ordem que seja produzido um computador. Então todas as peças do computador vão ser colocadas lá, tá? Então eu vou dar uma ordem, é uma ordem de execução, tá? Muito bom. Então cliquei aqui, entrei aqui na ordem de execução, tá? Já a gente vai falar que aqui você tem até questões de ISO 9000, que é o certificado, tal e tudo mais, tá legal? Muito bom. Então eu tenho aqui um chocolate quente, tá? Então eu vou produzir o chocolate quente e tá aqui, processos, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar, misturar, nananana. Então eu vou vir aqui no editar, tá? Então cliquei nele, tá? Subiu lá da parte de cima e agora eu vou falar que hora que eu comecei a fazer essa operação. Comecei a fazer meio-dia do dia 18. E que hora que eu terminei de fazer essa operação? Eu terminei meio-dia e 5, tá legal? Não, vou falar assim, vai, meio-dia e 1, tá? Então em 1 minuto eu coloquei as coisas. E quem foi que fez? Fui eu, o Carlos, tá? Então, beleza. Vou dar um salvar. Olha lá. Certo? Ele já colocou aqui embaixo, início, término e vamos embora. Aí eu vou misturar, tá? Ó, aí eu vou misturar. Que hora que eu comecei essa operação? Eu comecei meio-dia e 1. Exatamente no horário que eu terminei a outra. E que hora que eu terminei a mistura? Eu terminei meio-dia e 2, tá? Então pronto, olha aqui, né? Apliquei, e aí quem foi que fez? Fui eu, certo? Salvar, tá? E assim eu vou dando ok nos itens que eu trabalhei ali, tá legal? Então esta aqui é a parte de processos, tá? Terminei, beleza, tá? Aí o cliente vai chegar e vai falar assim, ah não, eu vou tomar um chocolate quente agora e depois eu tomo outro, tá legal? Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, então tá bom, então eu vou entregar só um chocolate quente. O que aconteceu agora? Ele dividiu a ordem de execução em 2. Aqui, ó, a ordem de execução, um chocolate quente, e ficou uma pendente aqui, ó. Esta aqui está entregue, tá legal? E esta aqui está pendente, tá bom? Lembra do seu produto, né? Eu tenho que produzir 1000 peças. Aí eu vou, não dá pra eu fazer, eu tenho que produzir todas e só quando terminar eu entrego? Não, eu posso fazer 500 peças e depois eu faço outras 500 peças. Eu posso fazer 700 peças e depois eu entrego 300 peças, tá? Então ele vai dividindo. Olha o que vai acontecer com o pedido aqui. Se eu for olhar agora o pedido, ele tem 2 itens iguais, tá certo? Ó, eram 2 chocolates quentes, agora tem 1 e 1. Ele dividiu a entrega, tá legal? Ah, beleza, eu posso fazer a nota fiscal de um só? Pode, vem aqui, cria a nota fiscal de um, mandou. Agora eu vou fazer a nota fiscal do outro e mando. Então vou dividindo a nota fiscal em vários itens, beleza? Então este é a outra aba, a segunda aba, que é a aba processo. Então eu já tenho matéria-prima e eu tenho o que eu tenho que fazer e eu consigo dizer quem é que vai trabalhar com isso, né? Quem é que vai fazer essa operação para mim. Muito bem. Agora eu vou para a terceira aba, tá? Que é a aba características.
tá? Então, quando eu venho aqui no chocolate quente, tá? Eu tenho aqui a aba características, tá? Onde eu tenho comprimento, largura, altura, densidade, posso ter o que eu quiser, tá? Então posso dar uma nova característica aqui, temperatura, né? Então a temperatura, tá? Do meu chocolate quente, tá legal? Essa é uma característica dele, tá? Então, não, chocolate quente eu não tenho nada disso, eu tenho a temperatura, tá? Então beleza, excluí, deixei só a temperatura, tá? Então qual é a temperatura do meu chocolate quente? 100 graus. Beleza? E qual que é a tolerância? Quanto que ele pode ter para mais ou para menos? 10 graus para mais, 10 para menos. Essa é a minha norma, tá? Então, vamos falar o ISO 9000 do chocolate quente, o ISO 9000 da minha peça de veículos, o ISO 9000 da minha peça de computador, tá? Qual é o tamanho? Qual é qual é a característica, qualquer característica, cada peça tem a sua característica, tá certo? Então esta é a lógica que eu vou ter para quando colocar uma peça qualquer aí na história, quando for montar e for fazer qualquer operação aí na história. Legal, então eu vou salvar essa parte de temperatura. Eu não vou falar temperatura, eu vou falar eu vou trabalhar com qualquer outro teste, né? Beleza, tá? Então, muito bom. Então, eu tenho essa operação aqui, tá? Ou vou deixar a temperatura mesmo, que a temperatura é bem adequada para o chocolate quente. Eu queria só vincular uma peça qualquer, mas beleza, temperatura. Aí, quando eu chegar aqui no meu pedido de chocolate quente e for olhar na ordem de execução, eu vou ter as características do chocolate quente. Olha aqui, ó. Opa, já apareceu a temperatura 100 graus, tolerância 10, tá certo? Então eu já tenho as características do meu chocolate quente. Eu posso colocar coisas aqui? Posso. Eu posso dizer assim, ó. Vou falar comprimento. Comprimento, tá? Então, qual é o tamanho? Uma bobagem, né? Qual é o tamanho de chocolate quente? Eu vou falar que é 10 centímetros, né? E a tolerância é meio centímetro, tá? Então, eu posso fazer essa operação, tá? Em que ordem que eu quero o item? Olha aí, eu posso fazer essa mudança aqui, ó. De ordem, 1, 2, certo? Se eu sair e entrar de novo na característica, já está na ordem que eu quero, entendeu? Então, esta é a operação de ordem de execução. Eu posso imprimir documentos, tá? Eu posso imprimir documentos aqui também, se eu quiser, tá? Então, bom, basicamente é essa operação que eu vou ter na ordem de execução aqui do meu pedido. Então, vamos aqui no pedido, eu vou abrir o meu pedido, tá? Eu vou me colocar aqui, eu acho que eu tenho cadastrado aqui, beleza, tá? Então, agora eu vou aqui, vou em ordem de execução, vamos ver aqui se a gente, né? Para ir na ordem de execução tem que estar com o pedido fechado, fechei o pedido, tá? Então são todos os aspectos que você tem que tratar. E aí eu vou vir aqui na ordem de execução, pronto, tô aqui, ó, ordem de execução, tá? Solicitar impresso, certificado, tá? Aqui, ó, né? Então eu tenho esta operação aqui com o certificado, tá? Então tem todas as operações que eu quero trabalhar com o meu chocolate quente, tá? Eu posso ter imagem do chocolate quente, eu posso ter o tamanho do chocolate quente, quanto foi encontrado, opa, então ele tinha 10 centímetros, 10 centímetros, então vamos colocar aqui, ó, né? Ó, ele vai dizer para mim, ó, quanto foi encontrado, ele foi encontrado, ele tá 9,9, tá certo? E o maior tinha 10,2, tá? Então aí eu vou estar determinando aqui qual foi o tamanho da minha peça ou do que eu estava trabalhando. Este certificado é usado em ISO 9000, tá? Então você consegue fazer com que esse certificado seja aceito por empresas que exigem ISO 9000. Se você vende, se a sua empresa tem ISO 9000, ou se você vende para empresas com ISO 9000, você consegue fazer essa operação
com esse certificado aqui. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Nós trabalhamos aqui um apanhado geral, né, das características aí das 3 processos: matéria-prima, olha lá, o que eu tenho no meu chocolate quente, os processos que envolvem e as características desses processos. Tá legal? E aí você pode mandar mais dúvidas, pode comentar aí no vídeo e tudo mais, tá? Isso aqui foi mais para ser um treinamento, tá? Então um vídeo até um pouco mais longo que o normal, nossos vídeos têm 5 a no máximo 10 minutos, mas é um vídeo para que você possa ter noção aí de coisas do controle de estoque que não são características de controle de estoque, tá? Não é só o controle de entrada e saída, tá? Eu posso estar produzindo coisas aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Até mais e nos vemos aí nos próximos vídeos.